O tema: Origem, História e Destino de Satanás, parte 2. Aqui diz o seguinte: Satanás, também conhecido como Lúcifer ou o Diabo, é um ser angelical que, segundo a Bíblia, se rebelou contra Deus e foi banido do céu. O destino final de Satanás é o inferno, lugar de tormento. Em resumo, a história de Satanás é uma história de rebelião, queda e destino no inferno. A figura de Satanás é um elemento central em muitas tradições religiosas, representando o mal e a tentação. Hebreus, capítulo 2, verso 14, diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus participou, né, da carne e do sangue, né? Viveu uma vida perfeita, né, sem pecado, a fim de, pela sua morte, pudesse aniquilar todo o império, né, da morte, né, a saber, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Quero passar para o meu amigo aqui, o Leandro Santos, já para fazer as perguntas e assim a gente poder responder, poder comentar com os textos bíblicos aqui. Então vamos lá, né, dar continuidade na mensagem do domingo passado, que parou na pergunta 18, não é isso? Isso. E agora vamos para a pergunta 19, que diz o seguinte: além de homicida, que diz Cristo que Satanás é? Além de homicídio e assassino, que já não é uma coisa boa, né? Não é nada bom. O que Cristo disse que Satanás é? João capítulo 8, verso 44 diz assim: quando ele profere mentira, isso é o Senhor Jesus Cristo falando, né, do diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso, além de homicídio, de assassino, é mentiroso e pai da mentira. Olha que terrível, né? Um ser angelical que se tornou um ser das trevas, né, um anjo do mal, um assassino e um mentiroso, um pai da mentira. Que só vive a mentir e a enganar, né, as pessoas. Ok. Próxima pergunta. Pergunta 20: qual disse Deus a Adão e Eva seria o resultado se transgredisse comendo do fruto proibido? Segundo o que o Senhor Deus falou, né, para o casal Adão e Eva, qual seria o resultado? Se comesse do fruto, né, transgredindo aí a ordem expressa, né, direta de Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, diz assim: certamente morrerás. Deus deixou algo certo, né? Se você comer, se você transgredir comendo este fruto, certamente você vai morrer. Então a morte seria certa. Se assim eles desobedecessem a Deus, né, pela Isso. ordem. Pergunta 21. A esse respeito, que disse Satanás a Eva? Gênesis capítulo 3, o verso 4 diz assim: Satanás ele diz, né? É certo que não morrereis. Ó, nós temos apresentado, né, os estudos aí, já muitas séries. Nós entendemos, nós sabemos, pela palavra de Deus, que o Senhor Deus é a verdade. Satanás ele é a mentira, ele é o engano. Deus disse assim: olha, se você comer desse fruto, desobedecer, você vai morrer. Daí vem o mentiroso, como Jesus bem falou, e ele disse: você não vai morrer. É certo que não morrerás. Deus disse: é certo que você morre se você transgredir a minha ordem, o meu mandamento. Satanás vem e diz assim: não, você não vai morrer. Então você vê que ele, como assassino, ele aí começou já com essas palavras, palavras mentirosas, a induzir o primeiro casal, nossos primeiros pais, à morte. Pois é. Aqui diz o seguinte, né?
tanto quanto nos mostra o registro bíblico, foi esta a primeira mentira, uma negação direta da palavra de Deus, persuadindo Eva a aceitá-la e nela crer. Satanás induziu nossos primeiros pais a pecarem, e visto que o salário do pecado é a morte, com isso causou a morte deles, tornando-se assim, em realidade, o primeiro assassino. Uma mentira, portanto, é uma irmã gêmea do assassino, e uma das coisas mais detestáveis para Deus, o Deus da verdade. Vê Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19. O lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Provérbios 12, 19. Quanto a todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre. Né? Vê Apocalipse 21, 8. Vê também Apocalipse 21, 27, 22 e 15. Então, olha que interessante, né? O lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Satanás induziu Adão e Eva a pecar só em um momento, né? Ele só precisou daquele momento, inventou na verdade, ele misturou a verdade com mentira, e daí... E rola até hoje essa mentira, né? Pois é, né? Aqui fala que foi a primeira mentira, né? Uhum. No caso aqui nessa terra, né? Mas ele começou mentindo lá no céu, né? Sim. Colocando em dúvida o governo de Deus e aí induzindo os anjos, né? Convencendo a que Deus não era justo assim, né? Ter aplicado uma lei em que, né, que Não era justa, né? não era justa, né? Que aprisionava, né? Não dava liberdade. A promessa de Satanás era prometer liberdade, né? Uma vida de felicidade, né? Infelizmente, tem líderes religiosos no tempo de hoje, né, que está dando ouvido, né? Sendo porta-voz dessa mentira até hoje, né? Se Satanás enganou a terça parte dos anjos, enganou os nossos pais, que Perfeitos, tinham né? perfeitos, né? Onde o seu intelecto era muito, mas muito que superior ao nosso. 100%, né? Rapaz, a gente tem que, né? A Bíblia diz, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Muitas pessoas acham, entendem que estão na verdade, quando a maioria delas estão num erro e num engano tremendo. Pergunta 22. Qual foi o resultado da entrada do pecado no mundo? Um dos versos aqui, o primeiro o de Romanos, capítulo 12, capítulo 5, verso 12, diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5, verso 19. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. Em Adão, todos morrem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Então, qual foi o resultado da entrada do pecado no mundo? A morte. Infelizmente, né? Veja só, a partir do momento que eles aceitaram a mentira, não ficaram firmes na palavra de Deus, mas se deixaram ser induzidos por essa mentira, que aparentemente, estava contrapondo a Deus, né? Será que ele não está falando a verdade, esse ser aí? Daí entrou a morte porque houve transgressão da lei de Deus. E o pecado é a transgressão da lei e o pecado gera morte. E daí, olha, através de corromper a palavra do Senhor, passar do que está escrito, olha a consequência. Morte, né? Morte. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para Josivan, né? Que também é um dos nossos integrantes aqui do programa Escola Bíblica. Graças a Deus ele está bem. Mandar um abraço também para o nosso amigo e irmão Gilson Cordeiro. Sempre, de certa forma, tem apoiado aqui
o nosso programa Escola Bíblica. Abraço, irmão. Mandar um abraço também para minha esposa Maria, que sempre está ligada em nossa programação aqui, tanto pela Nova FM, como pela web rádio missionária lá da Igreja Central de Cupira, né? Então é isso. Pergunta 23. O que fez Satanás quando Cristo veio redimir o homem? O que Satanás fez, né? Porque semana passada nós falamos da guerra que houve no céu, devido a essa rebelião dele. E Miguel, que é um dos nomes de Cristo, lutou, né? E o venceu ali. Mas agora Jesus veio e assumiu, Cleiton até falou na introdução, a carne e o sangue, a nossa carne, nosso sangue, né? A natureza do homem caído. É o Cristo vir nesta natureza para redimir o homem. Aí o que é que o inimigo pensou? Eu consegui lá convencer uma terça parte dos anjos, consegui o casal perfeitos, e agora ele vai vir na natureza do homem caído, então vai ser fácil, né? E aqui diz assim, Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, e também Mateus capítulo 4, do verso 1 até o 11, narra essa história aí, verdadeira, do confronto neste mundo, né, que o Senhor Jesus Cristo teve. Diz assim, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Como diz lá em Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. Sendo tentado nos 40 dias. Tem um livro muito importante, que é o No Deserto da Tentação. Nesse livro lá diz que durante esses 40 dias Satanás ele queria tirar Jesus do foco da comunhão com Deus. Ele mexeu ali com os animais, o deserto, para colocar medo em Cristo, para perturbar a sua comunhão, tirá-lo do foco. Mas Jesus durante os 40 dias se manteve firme, e depois dos 40 dias, como diz lá em Mateus capítulo 4, verso 1 até o 11, Jesus Cristo, quando ele veio ali, para ele o confrontou diretamente, Jesus Cristo também venceu. Na carne, na nossa carne, né? Na natureza humana do homem caído, Jesus Cristo venceu, porque esteve firme. Então, o que Satanás fez, e aqui a gente quer deixar bem claro, né, o caráter desse anjo caído, que ele é tentador, ele quer derrubar as pessoas, mentir e levar assim as pessoas à morte, porque ele é um assassino. Pergunta 24. Com que intensidade foi Cristo tentado por Satanás? Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim, não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acho que nessa versão aí, está aqui tentado em todos os pontos, né? Uhum. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, né? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, né? Como nós. Para deixar também bem claro nessa controvérsia, nesse grande conflito, Cleiton, que Jesus Cristo ele foi tentado como nós, ele não foi tentado como Adão e Eva. Antes da queda, foi como nós. Por isso que ele assumiu a nossa natureza, né? E como a pergunta diz aí, né? Com que intensidade foi Cristo tentado por Satanás? Em tudo, né? A nossa semelhança como nós. Em tudo. Então, assim, veja, por mais que os amigos ouvintes, né, que nesse momento estão nos ouvindo, e aqueles que estão nos vendo, por mais que as tentações sejam fortes, que você esteja passando, ou que você já cedeu, né? Lembre-se que em Jesus Cristo, você encontra poder suficiente para você resistir ao inimigo e vencê-lo. Né? Pergunta 25. Que tem sofrido a igreja desde os dias de Cristo? Agora a igreja, né? O povo do Senhor Deus. O que é que ela tem sofrido desde os dias de Cristo? Apocalipse capítulo 12, verso 13, diz assim, o dragão, Satanás,
se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que é a igreja. Perseguição. Veja as táticas dele, né? Uma tentação que leva a algo que parece que você precisa daquilo que ele está propondo, e daí leva você a transgredir, quebrar a lei de Deus e vir à morte. E agora ele usa o quê? Perseguição, perseguir o povo. Então ele usa aí, né? Tem as suas armas, tentações, perseguições. E fala aí, né? O que a igreja tem sofrido desde os dias de Cristo, perseguição. Isso em todos os tempos, né? Até hoje. O inimigo tem perseguido a igreja do Senhor. E daí eu fico a imaginar, né? Surge a pergunta agora na minha mente, né? Por que Satanás não persegue, né, com tão intensidade como foi desde o dia da era cristã, né? No passado, né? E será que a igreja hoje está vivendo de forma plena, né, a palavra de Deus, para que Satanás estivesse tão relaxado, comparado ao que ele foi, né, no passado, né, tão relaxado em não perseguir o povo de Deus a ponto de querer matá-los, né? Então isso fica para nossa reflexão, né? Eu acho que a maioria, né, entende que está no caminho certo, quando Satanás muitas vezes está rindo, né, da cara deles, né? Não, mas isso é sério, né? Isso é sério, né? Então, É porque você falando aí fez eu lembrar de algumas coisas aqui. Quando você concluir, eu comento. né? Então, aqui diz o seguinte, ó, muitos milhões dentre o povo de Deus têm sido mortos desde a era cristã, né? A gente tem comentado aqui, né? Pela perseguição pagã e papal, que sempre foi instigada por Satanás. Vê no dicionário teológico de Puck, ou qualquer comentário sobre a história da igreja no assunto de perseguição e os estudos, as páginas 179, 220, 224 e 432 do nosso livro, né? Inclusive, quero parar aqui para fazer a propaganda do livro, né? Estudos Bíblicos, Guia de Orientação e Estudo das Escrituras Sagradas. Quem quiser adquirir esse livro, né? São basicamente 198 estudos bíblicos. Você pode entrar em contato pela Casa Publicadora Brasileira e adquirir o seu livro, ou através de outros sites aí que eu acredito que você possa encontrar por um preço mais em conta, né? Algum livro usado, mas que sirva para o seu estudo aqui, né? Então, fica aí, porque Satanás não persegue com tão intensidade como perseguiu no passado nossos irmãos, né? Os nossos pais na fé, né? Será que a gente está vivendo, né, esse momento, né, de engano, né, que Satanás está ali, né? Eu sei que ele não está parado, né? Ele está rugindo como um leão, querendo tragar as pessoas, né? Procurando alguém para devorar, né? Mas essa intensidade é um ponto para que a gente possa ficar, quem sabe, até preocupado, né? Com o nosso estado. Estado sonolento, né? Bem Estado rápido. sonolento. Um comentário bem rápido, eu lembro você falando isso assim, se ele persegue, é porque tem pessoas que estão agindo contrário à vontade dele, né? Está indo contrário ao pensamento dele, então por isso que tem uma perseguição. Eu lembro que uma vez, isso faz muito tempo, um irmão chegou para mim e eu perguntei assim como é que ele estava. E ele disse assim, ele estava tão mal espiritualmente que ele disse assim, eu tô do jeito que o diabo gosta. Misericórdia. Então não estava sofrendo nenhuma perseguição, estava uma vida assim. Então talvez hoje, né, Grace, você deixou a pergunta para reflexão, talvez não, acredito que seja isso. Por que não há uma perseguição tão assim? Será que as pessoas estão vivendo do jeito que o diabo gosta? Se pensar, né? Pergunta 26. Irá a igreja remanescente enfrentar a sua ira e por quê? Paulo, responder aqui. Se você tem alguma dúvida, né, algum questionamento, não concorda com o que está sendo falado aqui, né? Você pode mandar a sua dúvida, pergunta, né, através do WhatsApp 819-9909-9570, né? Participe conosco, mande sua mensagem, né, que a gente vai ter o prazer de lhe responder aqui, tá certo? 819-9909-9570, né? O Josivan
ele ia vir para a rádio, né? Ele acabou mandando mensagem aqui pra gente. Ele está hospedado lá na igreja. No entanto, ele disse que perdeu a chave da igreja e está sem sair, tá trancado dentro. Eita, situação complicada, né? Nem acreditei, né? Mas abraço para Josivan. Quero mandar novamente um abraço aqui para Maria, minha esposa, né? Mandou uma mensagem aqui. Nem falou, não, falei. É que ela tá novamente na casa da sogra e preparando o Tem que ficar almoço bem ali, né? atento aí, Aí, né? aí tem que ficar bem atento, né? Então é isso, né? Sim, a pergunta, repete novamente, Leandro. Pergunta 26. Né? Irá a igreja remanescente enfrentar sua ira e por quê? Irá a igreja remanescente, os últimos, o restante, o que sobrou da igreja do passado, irá enfrentar aí a ira dele, né? E por quê? Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão, ou seja, Satanás, contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar, fazer guerra com os restantes da sua descendência, de um remanescente. Ele foi pelejar, ó, com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Esses mesmos mandamentos que ele, na sua rebelião, transgrediu, ele agora faz peleja, né, faz guerra contra o remanescente, porque eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm um testemunho de Jesus. E falando do testemunho de Jesus, em Apocalipse 19:10 fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o dom que Deus dá para que o mensageiro, ao ele receber esse dom, ele se torna um porta-voz, né, de Deus, o profeta. Então, o remanescente guarda os mandamentos e tem um profeta. Satanás está irado, porque o profeta ele fala a palavra de Deus, Satanás é contra a palavra de Deus, né? Eu acho interessante aqui é que ele não está irado com todas as religiões, né? É uma específica. Isso. Aqui guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então não é com todas, não? Então, o dragão Satanás, né, perseguiu a mulher, a igreja, né? E aqui fala do restante, né, da sua descendência. Algumas traduções dizem a semente, né? Outras traduções trazem o quê? Tem um restante, né? Tem a sua descendência, a semente, né? Os que guardam os mandamentos de Deus, né? Então tá falando da gente, né? Tá falando do último povo ali, né? O povo do advento, né? Antes da vinda de Cristo, ele está irado com esse povo aí, né? E devemos ficar felizes, né? Uhum. Se ele está irado, então porque a gente está fazendo certo, né? Se ele Porque está ele... irado, então significa que a gente está do lado certo. Esse é o caminho, andar por ele, né? Uhum. Pergunta 27. Como enganará Satanás aos homens nos últimos dias? Ó, Apocalipse capítulo 13, o verso 11 e o verso 14 diz assim: e vi ainda outra besta emergir da terra, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Sinais. Milagres. Como Satanás vai enganar as pessoas nos últimos dias, ele vai fazer sinais. Prodígio. Até em Apocalipse 16, o verso, acho que 13, 14, fala que são espíritos de demônios que fazem milagres. Fazem prodígios, sinais. Veja, ele fez algo ali para Eva. Uma serpente falar. Ele usou a serpente, né? Um prodígio, um milagre. Nos últimos dias, a mesma tática que ele usou para derrubar Eva, né? Essa mulher 100%, uma mulher perfeita, com conhecimento ali de Deus na sua mente, né? Levou ela a cair, né? A transgredir a lei. No final, ele usará a mesma tática, usando primeiro fazer sinais. Falsos milagres. Então, nem todo milagre que acontece aí vem de Deus, não. Pergunta 28. Que influenciará as nações para se congregarem para a grande batalha do Armagedon? Ou seja, qual vai ser a influência, né, que vai ser usada para as nações se congregarem para a batalha do Armagedon? Essa guerra contra o Senhor, né, no final.
Apocalipse 16, verso 14, diz assim: são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles fazem sinais, são espíritos de demônios, são demônios, operadores de sinais, de milagres, de coisas aí extraordinárias que irão acontecer, e a finalidade é levar todos os reis do mundo para juntá-los ali para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás vai levar este mundo, os governantes deste mundo, todos aqueles que não estiverem firmes na palavra do Senhor, a querer lutar contra o Senhor no final. E vai usar falsos milagres. Cuidado aí, com os milagres. Porque tem pessoas que dizem assim, olha, se houve curas ali, então Deus está ali. Essa Bíblia diz que demônios podem fazer sinais, milagres. Então tome cuidado. O verdadeiro milagre, ele comprova a palavra de Deus. Ele não vai contrário a palavra de Deus, ele não vai substituir a palavra de Deus, mas ele vai confirmar a palavra de Deus. Pergunta 29. Por que será permitido que os homens caiam assim nos enganos de Satanás? Porque até essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas podem ficar assim, oxe, Deus não vai fazer nada não é? Leva todo mundo, ao engano. Pois é. Bom, Deus ele já tem feito, desde o princípio. Como? O que ele não tem feito para salvar a humanidade? O povo que não quer dar ouvido à verdade, E aqui o verso de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 10 ao 12, diz assim: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então por quê que será permitido que as pessoas caiam assim nos enganos de Satanás? Porque elas não acolheram o amor da verdade para serem salvas. Então rejeitaram a verdade. Não receberam o amor da verdade, para se salvarem. É por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Veja que Deus está no controle. Espera aí, eu vou mandar a verdade. Se você não recebe a verdade, então agora ele permite que a operação do erro venha, para que você acredite na mentira. Veja como Deus, poderoso, ele controla. Não, eu não vou permitir que você logo seja enganado, não, eu vou lhe mandar a verdade. Exatamente. Primeiramente, não receberam o amor da verdade para se salvarem, porque o evangelho foi enviado, A quem enviarei, o evangelho foi pregado, é anunciado, o juízo de Deus é anunciado. No entanto, as pessoas não receberam. E como não receberam, aí foi enviada a operação do erro para que creiam na mentira. A fim de quê? Para que eles, e muitos deles, é enfinhado em tão grande erro, em tão grande mentira, para que ele mesmo possa reconhecer, e quando ele chegar no dia do julgamento, ele não tem nenhuma desculpa a dar. Pois é. Para quando ele chegar no dia do julgamento, a sua consciência já lhe acusar, Deus não vai precisar convencer ninguém, Os existes estão todos lá, E as pessoas já vão sentirem que já estarão condenadas, porque deram crédito à mentira, deram crédito ao engano, e serão julgados todos os que não creram a verdade. Ou seja, primeiro, não creram a verdade, deram crédito à mentira, Então, veio primeiro a verdade, e depois foi que eles deram lugar à mentira, Então, se hoje, Gleison, se hoje nós não cremos na verdade, não receber essa verdade, nós vamos acreditar na mentira. E vamos estar perdidos, Ou um ou outro. E a verdade está na palavra de Deus. Jesus mesmo falou em João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eles rejeitaram essa verdade, eles rejeitaram a palavra. E eu sempre gosto de citar aquele verso, Não tem nenhum nesse mundo que queira conhecer a Deus verdadeiramente em todo o seu coração, para Deus não se manifestar para essa pessoa, Todo aquele que quer fazer a vontade de meu Pai conhecerá a respeito da minha doutrina. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a quem? Aos seus servos, aos profetas,
E os Você quer? profetas transmitem, né? Transmitem para o povo, né? Aqueles que desejam no seu coração de fazer a vontade de Deus, Deus está pronto a lhe revelar todo o segredo, né? Toda a revelação da palavra de Deus, toda a verdade para você, né? Basta só você querer. Pergunta 30. Por quanto tempo ficará Satanás amarrado depois do segundo advento de Cristo? Por quanto tempo, né? Apocalipse capítulo 20, o verso 1 e 2 diz assim: um anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 anos. Interessante porque em Apocalipse 19, ali descreve a volta de Jesus. Apocalipse 20 descreve esse tempo que se inicia com a volta de Jesus, começa aí os 1000 anos, e durante esse período, Satanás ele ficará preso, né, e vai ficar neste mundo aqui. Esse mundo, imagina aí, aconteceu as pragas, o mundo se tornou um caos, a volta de Jesus, esse mundo se tornou um lago de fogo, foi destruído tudo, então a terra vai ficar sem forma e vazia como era no princípio, né, chamada até de abismo. Então esse local que ele fica aí, que alguns até dão interpretação, que eu não vejo com muita base, quer dizer, não vejo com nenhuma base assim sólida nas escrituras, dizer que esse local é um local que ele vai ficar ali amarrado, mas depois ele vai sair. Alguns estão falando que ele hoje está preso, está amarrado, né? E quando ele se libertar, ele vai fazer uma miséria esse mundo, né? Mas Apocalipse 19 fala da volta de Jesus, Apocalipse 20 fala dessa prisão. Ele neste mundo, esse mundo vai estar um abismo, um caos, e ele vai ficar por 1000 anos. Pergunta 31. O que acontecerá no fim dos 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, o verso 7 e o verso 8 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, para a guerra. Veja, a guerra que ele fez no céu, uma guerra contra a igreja, uma peleja, e a última dele, reunir todos ali os perdidos, que é mencionado aí por Gog e Magog, que simboliza aí as nações inimigas de Deus. A vida de maldade de Satanás começou com a rebelião contra Deus no céu e acabará em rebelião contra ele na terra. Pergunta 32. O que acontecerá quando Satanás e suas hostes secarem o arraial dos santos? O que vai acontecer? Porque ele se junta, ele engana, sairá a seduzir, enganar novamente os perdidos. Eu lembro que tem uma vez, bem rapidinho, um comentário aqui que eu acredito seja importante para esse tema. A pessoa disse assim: mas por que no final, assim, Satanás, Deus não perdoa ele? Você vê que depois de 1000 anos, mostra que ele não se arrependeu. Ele vai sair ainda a seduzir e enganar. Então mostra que o caráter dele não houve arrependimento, né? Não é porque passou 1000 anos, ele disse assim: eu me arrependi, eu vi, né, a rebelião toda que eu fiz. Então, esses 1000 anos aí eu pensei direitinho, né? Não vou mais querer fazer guerra, nem perseguir, nem tentar ninguém, não. Não, pelo contrário, ele disse que ele saiu a seduzir, né? Aí aqui diz assim, Apocalipse capítulo 20, o verso 9: sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, os devorou. Esse será o fim dele e de todos aqueles que o seguirem, de todos aqueles que aceitaram as suas mentiras, que não se voltaram atrás para o Senhor Deus, né, em confissão, em arrependimento, mas seguiram ele. O fim também será o mesmo, ser consumido. Pergunta 33. Qual será o destino final de Satanás? Ezequiel capítulo 28, verso 18 e 19 diz assim:
e te reduzir a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser um objeto de espanto e jamais subsistirás. Jamais. Satanás ele vai vencer, né? Vai estar ali em pé. E aqui no começo do verso, diz que te reduzir a cinzas sobre a terra. Ele vai ser totalmente destruído. Não ficará nem raiz nem ramo. Como diz lá em Malaquias 4, versículo 1, né? Pois Isso. eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem perversidade, serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, né? Então serão aniquilados, né? Serão destruídos, né? Pergunta 34. Por que participou Cristo de nossa natureza? Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente, falando a respeito de Cristo, dele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu vou assumir a natureza, vou me tornar a carne e o sangue dos seres humanos aí, essa mesma carne, e eu vou destruí-lo. Assim. Interessante, né? Os métodos que Deus usa para destruir o mal. Coisas aparentemente loucas, que não vai ter... Como vai destruir? O ser humano pecou, e agora todos pecaram, receberam uma natureza aí fraca, enfraquecida. Jesus assumiu essa natureza e destruiu o diabo assim. Ó. Pergunta 35. Que advertências são feitas aos cristãos em vista do ódio de Satanás a Deus e a tudo que é bom? Qual é a advertência, né, que são feitas aos cristãos em vista do ódio, né? Satanás ele tem um ódio aí terrível. 1 Pedro capítulo 5, o verso 8 e o verso 9 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Está como um leão, rugindo, né, procurando alguém para devorar. Aqui diz também: resistir-lhe firmes na fé, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Imagina esse dragão, antiga serpente, perseguidor. Se você resistir a ele, ele vai fugir de você. Se submeta a Deus, o verso diz, né? Se submeta a Deus e resista ao diabo. Você estando submetido a Deus, ele vai ter que fugir de você se você resistir. Só lembrando aqui, a gente tem um estudo também no canal no YouTube, né? Sede sóbrios, né? Sobre sobriedade, né? Ser sóbrio, né? Bem lembrado. Você pode assistir esse estudo também no nosso canal no YouTube, Programa Escola Bíblica, né? Quero estender aqui também o nosso Instagram, Programa Escola Bíblica, né? Siga a nossa rede social, né? Curta os nossos vídeos, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal no YouTube também. Compartilhe com seus amigos. É a forma de você estar ajudando nosso canal ao crescimento do canal e para a pregação do Evangelho. Tá bem? E vamos para a última pergunta agora, né? Já são 12h54, né? Estamos partindo para o final do programa com a última pergunta agora. Última pergunta: com que arma enfrentou Cristo com êxito as tentações de Satanás? O que arma, né? Olha, quando fala em arma aí, será que temos que ir numa loja de armas, né, e saber qual é a arma que Cristo usou aí? Será que é uma arma de fogo?
Que arma foi essa? Sua espada. Lá em Mateus capítulo 4, o verso 4 até o verso 10 mostra que arma foi essa, né, que Jesus usou. A palavra de Deus está escrito. Né, Jesus apresentou, está escrito, citou a palavra. Amém. Essa mesma palavra que Jesus citou, essa mesma palavra que nós estamos aqui, né, ensinando, expondo ela para você. Amém. Se você tem esse volume em mãos, a Bíblia, lê, estude. É uma arma para que você vença, né, nesse conflito, né, contra os poderes das trevas, contra demônios, contra o próprio Satanás. E esse está escrito, ele também tem que estar dentro do contexto. Porque Tá ele citou, escrito, né, também, né? Porque Satanás também citou as escrituras, né? Ali, não, ele viu que Jesus usou das escrituras, aí eu vou do Satanás, mas também está escrito. Né? Ou seja, usou fora do seu contexto. Não é porque você está ouvindo, né, de um pregador a palavra de Deus, né, que está Realmente falando... ele seja de Deus, né? Que ele seja Deus, que realmente ele esteja falando a verdade. Né? Não adianta, né, usar a palavra de Deus, porque quem mais conhece das Escrituras, quem mais tem usado a palavra de Deus para ludibriar as mentes das pessoas e levá-las ao engano, é o próprio Satanás. Então a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado, né? Aqui na... Vamos lá. Deixa eu ler só uma nota aqui para a gente finalizar. Posso ler? Pode. Diz assim, ó. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Diz lá em Efésios 6:17. Se Cristo com ela enfrentou e venceu o inimigo, também nós poderemos fazê-lo. Mas ninguém poderá dela utilizar-se sem estar com ela familiarizado. Quão importante, pois, que a investiguemos, estudemos e conheçamos. Ver os primeiros estudos desse livro e sobre o estudo A Importância da Sã Doutrina, página 102. Então, a gente temos uma série de estudos bíblicos falando sobre a palavra de Deus, inclusive está lá no nosso canal, está aqui no livro, né, Estudos Bíblicos, e também temos a importância da sã doutrina na página 102, né? Então, assim, não basta só você também conhecê-la, você precisa se familiarizar, né, com a palavra de Deus, né? Você tem que fazê-la dela o seu uso diário e colocar em prática tudo aquilo que está escrito, né? Como diz lá o salmista, né? Mas antes nela medito de dia e de noite, né? Porque amo, né, a tua lei. Viva de toda a palavra, né? Viva de toda a palavra. Ô Gleison, aproveitando o espaço aqui, mandar um abraço para alguns amigos. O John, né, a sua esposa, acredito que esteja nos ouvindo nesse momento. A irmã Guida. E também aos outros irmãos aqui, tanto de Cupira como de Agrestina, né, das duas igrejas lá de Agrestina. Um abraço a todos, né, e saudações com a graça do Senhor Jesus Cristo. Também um abraço à minha esposa, a Vanessa, com certeza está ouvindo. E em 2 Coríntios capítulo 2, o verso 10 e 11, quando Paulo fala do perdão, ele diz assim, que devemos perdoar. E ele também deu esse exemplo, Paulo, de perdão. Ele disse para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Porque o verso 11 diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. Veja, nós apresentamos esse estudo na igreja, hoje a segunda parte, a final, sobre esse estudo, né, em específico, falando sobre a história e o destino de Satanás, é para que ele não tenha vantagem, nem sobre nós, nem sobre vocês que estão nos ouvindo, né? Para que Satanás ele não tenha vantagem. A única vantagem, quem deve ter em nós, nossa vida, deve ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E a ele nós devemos nos submeter e resistir ao diabo. Amém.